Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Eric Vidigal, eu sou doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual Civil em cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios para concursos públicos. Nessa semana nós estamos desenvolvendo o curso Processo Civil de Conhecimento e eu conto aqui no estúdio com a participação dos acadêmicos a Poliana, o Lorival e a Natália. Hoje é o nosso segundo encontro e o tema da aula de hoje é o autor no processo. Na primeira aula nós vimos algumas questões introdutórias a respeito da origem do processo como método de solução de litígios, da definição de processo, a sua diferenciação para a figura do procedimento. Nós vimos também que cada espécie de processo comporta uma série de procedimentos e fizemos uma análise superficial a respeito das fases do procedimento. Para a aula de hoje, nós vamos então desenvolver um pouco mais sobre a figura do autor no processo. Quem seria o autor? Autor, basicamente, uma definição bem simplória, mas bastante abrangente, é aquele que deduz uma pretensão em juízo, é aquele que origina uma demanda, aquele que então inicia a atividade ou provoca a atividade jurisdicional. Esse autor, na verdade, para que ele possa provocar o exercício da atividade jurisdicional, como nós comentamos na aula de hoje, se o Estado se propõe a ser o único oficial solucionador de conflitos, ele precisa permitir que todos os jurisdicionados tenham amplo acesso à sua atividade jurisdicional. E para que esse amplo acesso seja exercido, o Estado reconhece a cada jurisdicionado um direito que nós chamamos de ação. A ação, então, seria, numa definição doutrinária, o direito público subjetivo, autônomo e abstrato, de se provocar a atividade jurisdicional. Ele é público subjetivo na medida em que todo jurisdicionado pode reivindicar do Estado o seu reconhecimento. Para que o autor possa exercer o direito de ação, como é sabido, ele tem que demonstrar que preenche 3 requisitos básicos. Na verdade, quando nós falamos em condições da ação, existe um costume de se repetir nos bancos acadêmicos que as condições da ação são 3. A legitimidade, o interesse de agir, ou interesse processual, e a possibilidade jurídica do pedido. Mas é importante a gente deixar claro que essas são 3 condições básicas da ação, né? Dependendo do tipo de procedimento que nós estamos utilizando, pode ser que outras condições da ação sejam identificadas ou que surja a necessidade da sua comprovação. Eu dou um exemplo aqui bem básico. Se nós pegarmos ali, por exemplo, o artigo 267 do CPC, que traz as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, em um daqueles incisos vai dizer que o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito quando faltar qualquer uma das condições da ação, tais como a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. E só a indicação desse tais como já coloca esse rol como um rol exemplificativo e não taxativo. Então, adentrando no exame das condições da ação, nós podemos entender a legitimidade como sendo aquela condição da ação que está associada à relação estabelecida entre o autor, aquele que alega, aquele que deduz uma pretensão em juízo, e o objeto da demanda. Então, se, por exemplo, eu vou propor uma ação dizendo que eu comprei um computador, paguei e esse computador não me foi entregue, eu vou demonstrar que eu sou legítimo para a causa, ou seja, que eu preencho aquela condição da ação, demonstrando, né, que eu sou titular daquele direito, eu sou o proprietário daquele computador e que agora eu estou querendo simplesmente que o réu cumpra com a sua parte do contratado e me entregue esse computador. Essa legitimidade, que também é chamada legitimidade ad causam, ou legitimidade para a causa, ela não pode ser confundida com uma outra figura chamada legitimidade para o processo, também no termo latim, legitimatio ad processum. Enquanto a legitimidade para a causa é uma condição da ação, a legitimidade para o processo é um pressuposto processual. Um tema que nós vamos abraçar daqui a pouco para que a explicação ela siga uma metodologia de modo a deixar os elementos, os institutos de maneira mais clara. A legitimidade para a causa a gente pode entendê-la de 2 formas. A legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Legitimidade ordinária é aquela legitimidade que está
prevista no artigo 6º do CPC, quando diz basicamente o seguinte, o legislador: ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio. Então, quando o legislador diz, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, ele está dizendo que eu só posso postular em meu próprio nome um direito que me pertence. Então, quando eu sou, de alguma forma, ou meu mundo jurídico, meu patrimônio jurídico, de alguma forma é violado, eu posso postular reparação desse meu mundo jurídico, né, nesse aspecto em que ele foi violado. Agora, alguém bate no carro da minha esposa. Não é pelo fato de eu ser o marido que eu vou poder entrar com uma ação pedindo a reparação do prejuízo, que é um prejuízo que não fui eu quem sofri. Então, a ideia da legitimidade ordinária, de uma maneira muito superficial, está associada com isso. Eu só posso, em meu próprio nome, postular um direito meu. No caso da legitimidade extraordinária, também conhecida como substituição processual, e como o próprio nome indica, extraordinária, nós vamos trabalhar com a exceção que está prevista no próprio artigo 6º, que eu mencionei ainda há pouco, o artigo 6º que diz: ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando expressamente autorizado por lei. Ou seja, o próprio legislador pode permitir, em algumas situações, que alguém, em seu próprio nome, postule um direito alheio. Agora, isso de maneira extraordinária, não é em qualquer situação. Um exemplo que a gente pode trabalhar aqui, quando nós identificamos, enfim, o administrador público pratica um ato que qualquer cidadão entende como sendo um ato que pode colocar o patrimônio público em risco, enfim. Acontece aqui perto, por exemplo, aqui de Brasília, tem uma cidade chamada Alto Paraíso e, de repente, propuseram a criação de um aeroporto para pouso de discos voadores. Isso não é uma brincadeira, isso é um fato real. Agora, qualquer morador, né, contribuinte do município de Alto Paraíso, que entenda que isso é um mau uso dos recursos públicos, pode, por exemplo, propor uma ação popular, né, prevista em lei, e pedir que aquele administrador seja obrigado a restituir aqueles valores aos cofres públicos. Nesse caso, o autor popular não é titular do direito. Aquele direito é um direito de toda a coletividade, mas a lei permite que esse autor popular, em seu próprio nome, postule um direito que não lhe pertence, que pertence a um terceiro. Outro exemplo que nós podemos desenvolver a respeito da legitimidade extraordinária, principalmente depois que o Supremo assim se posicionou, é o caso dos sindicatos. Os sindicatos, eles podem, em seu próprio nome, postular direitos relativos a seus filiados, sem que aquele filiado precise outorgar uma procuração para que o sindicato haja dessa maneira. Entende-se que a lei autoriza os sindicatos a agir em seu próprio nome, postulando o direito dos seus filiados. Outros exemplos, a figura do Ministério Público, quando propõe uma ação civil pública, ou os presidentes dos conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, que, por força da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da OAB, tem essa legitimidade extraordinária para agir em defesa dos direitos de qualquer um dos inscritos naquele conselho seccional. Então, essa legitimidade extraordinária, ela vai ser sempre prevista em lei e, no dia a dia forense, o que nós trabalhamos com maior regularidade, de maneira mais ordinária, é a legitimidade ordinária, ou seja, aquela em que eu posso, em meu próprio nome, postular um direito que me pertence. Uma segunda condição da ação que nós podemos desenvolver aqui é o interesse de agir, também chamado interesse processual. Aqui nós temos algumas ponderações, algumas divergências doutrinárias, porque existem basicamente duas correntes que tentam explicar como pode ser aferido esse interesse no caso concreto. Basicamente, as duas concordam que eu demonstro interesse de agir, eu demonstro interesse processual quando eu demonstro para o judiciário que eu não tenho outra forma de obter a satisfação da minha pretensão se não for pela via judicial. Ou seja, eu já esgotei todas as formas de composição amigável e, infelizmente, o réu está oferecendo uma resistência que não cede e eu preciso da atividade jurisdicional para pôr fim a esse conflito. Então, esse é o primeiro aspecto do interesse de agir, a necessidade. Um segundo aspecto diz respeito à adequação. Então, alguns autores entendem que, para demonstrar a presença do interesse de agir, eu tenho que utilizar o procedimento adequado. Eu não posso, por exemplo, me valer de um mandado de segurança para pedir a declaração da ilegalidade ou da inconstitucionalidade de um desconto previdenciário
e, ao mesmo tempo, pedir nesse mandado de segurança a devolução dos valores que já foram, de alguma forma, descontados no contra-cheque de um servidor público, porque a devolução de valores é objeto de uma ação num rito específico, uma ação de cobrança, repetição de indébito, enfim. E o mandado de segurança tem a finalidade apenas de ver declarada a ilegalidade do ato. Um terceiro aspecto, e aí são alguns doutrinadores apenas que gostam de utilizar essa característica para aferir o interesse de agir, mas o nosso Poder Judiciário muitas vezes se apega mais a essa corrente, é aquela que diz que também deve ser demonstrada a utilidade do provimento. Basicamente, a ideia é a seguinte, de que adianta o Estado exercer jurisdição, não é, mover toda a máquina estatal que custa e que vai ocupar o Estado, a atenção do Estado naquele conflito específico, para lá na frente a decisão proferida não produzir nenhum efeito. Nesse ponto, então, nós temos aí duas correntes. Uma que trabalha o binômio necessidade-adequação e outra que trabalha a necessidade, a adequação e a utilidade. Claro que em direito, o direito não é uma ciência exata, na verdade não existe certo nem errado, não existe verdadeiro ou falso. O que existe é o que é válido para o caso concreto. Então, cabe aqui a gente fazer uma ponderação, particularmente, não me parece que a utilidade seja algo que em qualquer situação tenha que ser aferida pelo judiciário. Até porque o Estado coloca à disposição dos jurisdicionados, por meio do artigo 3º do Código de Processo Civil, a faculdade de provocar o judiciário bastando demonstrar o interesse e a legitimidade. E no artigo 4º, o legislador aprofunda a questão do interesse, dizendo que o interesse do autor pode se limitar à simples declaração da existência ou inexistência de uma relação jurídica. Ou seja, para que eu trabalhe com a ideia das ações declaratórias, me basta demonstrar que eu tenho legitimidade e a necessidade. Essa utilidade, como é que eu vou, enquanto jurisdicionado, demonstrar para o juiz todas as possibilidades de uso de uma decisão, de uma sentença declaratória? Isso é praticamente inviável. Se eu quero a declaração, por exemplo, de paternidade pós-mortem, eu vou pedir a exumação do cadáver para fazer um exame de DNA, para daí ver reconhecida a minha paternidade, ou a relação de paternidade com alguém que não está mais vivo, talvez com a finalidade de me habilitar numa sucessão, talvez com a finalidade de incorporar um sobrenome, ou talvez simplesmente para que eu saiba quem é o meu pai e eu não preciso demonstrar isso para o juiz da causa. Então, a simples permissão do manejo da ação declaratória, a meu ver, me parece que já afasta um pouco essa ideia de que o interesse deva também ser aferido a partir da análise da utilidade. Uma outra crítica que pode ser feita a respeito desse binômio ou desse trinômio, necessidade, adequação ou necessidade, adequação, utilidade, diz respeito à adequação. Porque no artigo 295 do CPC, onde estão relacionadas as hipóteses de indeferimento da inicial, nós podemos perceber que existe uma hipótese de indeferimento quando faltar condições da ação, uma hipótese específica quando faltar interesse de agir, e uma outra hipótese de indeferimento da inicial que diz que o juiz vai indeferir inicial quando o procedimento utilizado não for adequado. E aí fala que só não será indeferida se o procedimento puder ser adequado pelo juiz. Então, a meu ver, nesse caso, a adequação também estaria em outro plano. Mas, na prática, se nós formos trabalhar aí a ideia de provas, exames, concursos, nós podemos, então, identificar o interesse a partir do trinômio necessidade, adequação, utilidade. A possibilidade jurídica do pedido, por sua vez, é trabalhada como uma condição da ação. Salvo engano, a única menção que se faz à possibilidade jurídica do pedido enquanto condição da ação foi aquela referência que eu fiz ainda há pouco do artigo 267 do CPC, até porque o artigo 3º que eu acabei de mencionar trata apenas da legitimidade e do interesse. Vale lembrar aqui que vários autores já sustentam há muito tempo que a possibilidade jurídica do pedido não deveria ser tratado como uma condição da ação, até porque para que o juiz verifique se esse pedido é juridicamente possível, ele já está fazendo análise do pedido, e o pedido é o mérito do processo. E as condições da ação, elas têm que ser aferidas desde o início do procedimento. Então, essa seria a crítica que se faz. Mas, basicamente, então, nós podemos resumir que o autor, para exercer o seu direito de ação,
vai ter que demonstrar ser parte legítima, vai ter que demonstrar ter interesse processual e vai ter que demonstrar que o seu pedido ele é juridicamente possível, o que significa dizer que ele não encontra vedação legal e, claro, ele também não vai contra a razão humana, porque se define muito a possibilidade jurídica do pedido como a ausência de uma vedação legal. Ou, por exemplo, eu não posso pedir a uso capião de um bem público, porque existe uma vedação expressa nesse sentido. Agora, eu poderia pedir a uso capião do ar, a uso capião da lua, enfim, coisas que fogem à razão, isso também vai estar amparado por essa condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. Uma vez que o autor demonstre que preenche esses requisitos, né, essas condições da ação, ele vai fazer isso, inclusive, por meio de um documento físico, obrigatoriamente físico, que nós denominamos petição inicial. Essa petição inicial, ela não tem uma forma definida em lei, mas ela tem requisitos legais. Esses requisitos, eles estão ali, eu gosto de resumir numa formulazinha matemática que basicamente seria a seguinte: petição inicial, né, PI, é igual, abre parênteses, 282 mais 283, fecha parênteses, menos 295. O que isso quer dizer? O que eu tenho dentro dos parênteses eu vou trabalhar como requisitos positivos, por isso eles estão somados. São os artigos 282 e 283 do CPC. E o que está fora dos parênteses com o sinal negativo é para chamar a atenção de que aquelas situações descritas no artigo 295 do CPC, elas não podem em nenhum momento incidir sobre a petição inicial, sob pena de essa petição inicial ser de plano indeferida pelo juiz. Analisando então os requisitos positivos da petição inicial, nós podemos começar pelo artigo 283. O artigo 283, que é mais simples, é fácil de lembrar, ele trabalha simplesmente com a ideia de que é requisito da inicial também aqueles documentos que são indispensáveis à propositura da ação. Lógico, se eu proponho uma ação de divórcio, é um documento indispensável a certidão de casamento. Se eu proponho uma ação, por exemplo, de guarda de filhos, é indispensável a certidão de nascimento do menor. Se eu quero discutir um contrato, eu preciso juntar o contrato e assim por diante. De acordo com a natureza da ação, eu vou ter documentos que são ou não indispensáveis para aquela ação especificamente. O artigo 282 do CPC, ele trabalha com aqueles requisitos que na prática, não é, nós identificamos desde a primeira linha da petição inicial. O artigo 282 ele diz mais ou menos o seguinte: a petição inicial indicará, inciso 1º, o juiz ou tribunal a que é dirigida a petição. Inciso 2º, o nome, prenome, domicílio, residência, estado civil e profissão do autor e do réu. Inciso 3º, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4º, o pedido com suas especificações. Inciso 5º, o valor da causa. Inciso 6º, o pedido de citação do réu, salvo engano. E o 7º, as provas com que o autor pretende provar a verdade dos fatos. Ou esses dois últimos incisos de uma maneira invertida. Como eu coloquei ainda há pouco, esses incisos eles não estão trazendo a forma da petição inicial. Eles estão trazendo os requisitos obrigatórios da petição inicial. Então, isso significa dizer que eles não precisam seguir essa ordem. Na prática, na elaboração de uma petição, é comum que nós verifiquemos que o inciso 1º vem cumprido no cabeçalho da petição, no endereçamento. Quando nós escrevemos, por exemplo, Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, Distrito Federal. O que nós estamos fazendo ali? Indicando o juízo competente, mas mais do que isso, nós estamos desenvolvendo aquelas regras de competência, aquelas regras de fixação de competência, que são estudadas na teoria geral do processo, principalmente aqueles critérios funcional, material e territorial. Porque quando eu endereço a minha petição para um juiz de direito, dependendo do caso, poderia ser um juiz federal, poderia ser um juiz do trabalho, e aqui eu estou trabalhando com a competência funcional de cada um deles. Da mesma maneira, quando eu digo senhor juiz de direito da 10ª vara civil, eu estou especificando a competência material, poderia ser da 2ª vara criminal, vara de entorpecentes, vara de delitos e acidente de trânsito. E por fim, quando eu digo que é da circunscrição especial judiciária de Brasília,
poderia ser da comarca do Rio de Janeiro, da comarca de São Paulo. Então, aqui eu estou fixando a competência territorial do juiz. A partir daí, se a gente analisar qualquer modelo de petição, a gente vai ver que o autor passa a sua qualificação, logo em seguida ele qualifica o réu e depois ele começa a pontuar a partir de títulos, né? Ele coloca lá, vem propor fulano de tal, já qualificar, vem a presença de Vossa Excelência, propor ação de reparação de danos em face de Beltrano, nos seguintes termos, 2 pontos. 1, dos fatos. 2, do direito. 3, do pedido. Então, o que o autor está fazendo aqui? Ele está apresentando agora, ele está demonstrando, ao mesmo tempo, a presença das condições da ação, porque na narrativa dos fatos, eu vou poder identificar, na verdade, o juiz, o julgador, vai poder identificar se aquela parte é legítima. Na narrativa dos fatos, ele vai identificar se a parte tem interesse e, claro, ao final, no 3º capítulo da petição inicial, quando ele colocar do pedido, vai analisar se esse pedido é juridicamente possível. Mas, além dessa análise com relação às condições da ação, o juiz vai poder analisar na narrativa dos fatos e na descrição do direito se o autor está agora preenchendo outros requisitos. Requisitos de ordem processual, que nós chamamos de pressupostos processuais, e, ao mesmo tempo, ele passa a identificar aqueles chamados elementos da ação. Então, inicialmente podemos falar dos elementos da ação, que são 3 também. Nós temos aí como elementos identificadores da ação as partes, a causa de pedir e o pedido. As partes, basicamente, a finalidade de se identificar uma ação é evitar que uma mesma ação seja proposta 2, 3, 4, 5 vezes, ou mais do que isso, identificar se ações que foram propostas e não são idênticas, se elas, de alguma forma, podem colocar em risco a decisão que vai ser proferida no futuro. As 2 decisões, elas podem ser conflitantes. Então, nesse caso, convém que os processos sejam reunidos. Então, o primeiro elemento identificador seriam as partes. A partir da análise das partes, eu posso verificar se ações semelhantes ou, de alguma maneira, próximas foram propostas. O segundo elemento, a causa de pedir. O que seria a causa de pedir? Basicamente, a justificativa, a motivação, o que me levou a provocar o Poder Judiciário. Essa causa de pedir, doutrinariamente, ela se divide em 2. A chamada causa de pedir próxima, também chamada causa de pedir imediata, e a chamada causa de pedir remota ou mediata. Aqui a gente vai ter uma divergência doutrinária, e o que é um pouquinho mais complicado é que correntes de grandes processualistas divergem nessa questão. Basicamente, nós podemos dizer o seguinte: 2 causas de pedir. Uma delas é a fundamentação jurídica do meu pedido. A outra é a fundamentação fática. Vou tomar um exemplo. Se alguém bate no meu carro, eu vou pedir a indenização, a reparação daquele prejuízo. O que eu vou dizer? Senhor juiz, eu quero a reparação do meu prejuízo. Ele vai dizer, por que você acha que eu devo condenar o réu na reparação do seu prejuízo? Eu vou dizer, olha, por 2 motivos. Primeiro, porque a lei diz que todo aquele que causa dano é obrigado a reparar. Segundo, porque ele me causou um dano, então ele é obrigado a reparar. Então eu tenho aqui uma fundamentação jurídica, nesse caso um dispositivo legal, e uma fundamentação fática, não é? O que aconteceu realmente no mundo dos fatos. A partir então da análise desses 2 elementos, o juiz consegue identificar a chamada causa de pedir. E aí é que entra a questão da divergência que eu coloquei para vocês, doutrinária. Alguns doutrinadores entendem que a causa de pedir próxima seria a fundamentação jurídica e a causa de pedir remota seria a fundamentação fática, e outros entendem exatamente o contrário, que a causa de pedir próxima é a fundamentação jurídica, ou fática, e a remota a fundamentação jurídica. A essência da discussão, a gente pode focar no seguinte: o que vem primeiro, a norma jurídica ou o fato? Alguns entendem que o fato acontece e a norma incide, e outros entendem, mas a norma já existia de maneira prévia, antes do fato acontecer. Na prática, a gente vai demonstrar a fundamentação jurídica e a fundamentação fática. Uma observação que é importante: eu não posso confundir fundamentação jurídica com fundamentação legal. A fundamentação legal é uma espécie de fundamentação jurídica, mas nem toda norma emana da lei. Como é que a gente pode entender isso? Se eu celebro um contrato com alguém, a partir do momento que eu coloco nesse contrato, por exemplo, uma cláusula
penal compensatória ou uma cláusula penal moratória, havendo inadimplemento contratual, se eu for buscar em juízo o cumprimento daquela obrigação contratual, invocando uma cláusula penal moratória, a incidência dessa cláusula ou da cláusula compensatória, a fundamentação jurídica é a cláusula contratual que prevê aquela penalidade e não um dispositivo previsto em lei. O terceiro e último elemento identificador da ação é o pedido. E esse pedido é também chamado de objeto, é chamado de mérito da ação. E a partir do momento em que a gente tem a identificação desses três elementos, a gente pode focar, pegar 2, 3, 4, 5, quantos processos eu quiser e comparar esses processos. Quando que um processo vai ser idêntico ao outro? Quando eu tiver a identidade dos três elementos identificadores da ação. Se os dois processos que eu estou comparando, um está em curso na primeira vara cível de Brasília, o outro na quinta vara cível de Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui do Distrito Federal. Como é que eu posso dizer se essas ações são idênticas? Eu vou simplesmente analisar as partes, a causa de pedir e o pedido. Nada mais importa. Sendo idênticos esses três elementos, eu vou dizer que existe uma situação, um fenômeno processual ocorreu chamado litispendência. Existe uma lide pendente de julgamento, uma lide idêntica, uma lide que tem os mesmos elementos. No caso da litispendência, é muito simples. Eu detecto aquele juízo que vai continuar com o processo em curso e o outro ou os outros juízes que tiverem processos idênticos vão simplesmente extinguir aquele processo sem resolução de mérito. O critério aqui para identificar é simples, está no artigo 219, que diz que a citação válida induz a litispendência. No caso das ações próximas, parecidas, eu não vou trabalhar com a ideia de extinção sem resolução do mérito. Então, nesse caso, eu posso identificar 2 graus de identidade entre ações ou de uma semelhança entre as ações. E aí eu não vou extinguir esses processos, eu vou buscar a reunião desses processos para afastar o risco de decisões conflitantes. É a figura da conexão e da continência, que estão previstos aí, respectivamente, nos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. O 103 vai falar da conexão, vai dizer que reputam-se conexas 2 ou mais ações quando entre elas for comum a causa de pedir ou o objeto, ou seja, a causa de pedir ou o pedido. Havendo identidade de um desses elementos, ou um ou outro, eu tenho a situação de conexão entre ações. E eu vou então pedir a reunião desses processos. No caso da continência, o 104 já trabalha outros requisitos. Vai dizer que há continência entre ações quando houver identidade das partes, da causa de pedir, então é obrigatório que a causa de pedir seja a mesma, que as partes sejam as mesmas, mas o pedido de uma ação, por ser mais amplo, abrange o pedido que foi formulado na outra ação. Então, tanto no caso de conexão quanto no caso de continência, a gente vai poder ter a reunião dos processos. E nesse caso, quem vai ser o juiz, que a gente diz que é prevento para que os processos sejam reunidos sob a sua administração? Aqui eu vou ter 2 critérios, um critério específico e um critério genérico. Um critério específico está no artigo 106 do Código de Processo Civil, que diz que aqueles juízes que estiverem dentro da mesma circunscrição territorial, vai ser prevento aquele que primeiro despachar a petição inicial. Agora, pode acontecer que eu tenha o juiz de Brasília e o juiz de Goiânia conduzindo processos que são conexos. Nesse caso, se eu não estou na regra específica, eu vou trabalhar com a regra genérica do artigo 219, porque o artigo 219 diz: a citação válida induz a litispendência, torna prevento o juízo e faz litigiosa a coisa. Então, tem outros 2 efeitos, mas dos que importam para a gente aqui agora, vai dizer que ele torna prevento o juízo. A citação válida torna prevento o juízo. Então, onde ocorrer a primeira citação válida, se os juízes estiverem em circunscrições territoriais diferentes, esse juízo será prevento e é na sua gerência que os processos serão reunidos. Então, até aqui a gente já tem as condições da ação, demonstradas nessa petição inicial, e nós temos também os elementos identificadores da ação. Agora, uma outra figura que é muito importante de ser trabalhada, e nesse caso, especificamente pelo autor, quando atuando no processo, é a questão do pressuposto processual relativo às partes, chamado capacidade. Basicamente, a gente tem que pensar aqui o seguinte: condições da ação são requisitos para o exercício do direito de ação.
pressupostos processuais são requisitos do processo, que vão se dividir em duas espécies. Pressupostos processuais de validade do processo e pressupostos processuais de existência. Aqui, basicamente, existe bastante divergência doutrinária na definição desses pressupostos. Eu gosto de utilizar um critério de exclusão. Basicamente, se eu quiser identificar um pressuposto de existência, né, eu analiso o processo e retiro aquele ato processual. Se o processo continuar existindo, esse pressuposto não é de existência, é de validade. Se o processo deixar de existir, é um pressuposto de existência. Exemplo, petição inicial é um pressuposto processual. Existe processo sem petição inicial? Se eu pegar e tirar a petição inicial, não vai ter processo. É um pressuposto de existência. Agora, a citação, por exemplo. Se eu não tenho citação no processo, deixou de existir processo? Não. Então, se eu identificar um vício na citação, esse processo pode ter uma mácula na sua validade, mas não na sua existência. Agora, até a citação é objeto de divergência doutrinária. Mas utilizando esse critério, fica fácil de distinguir os dois. Uma outra classificação que é também trabalhada nessa questão dos pressupostos processuais, é a que fala de pressupostos processuais objetivos e subjetivos. Objetivos que são relativos ao objeto do processo, a atos processuais. E subjetivos que são relativos às partes, né? Não só às partes, aos sujeitos processuais. No caso dos pressupostos processuais subjetivos, ou seja, pressupostos processuais relativos aos sujeitos da relação processual, nós temos aí pressupostos dirigidos ao juiz e pressupostos dirigidos às partes. Ao juiz, vamos pensar na competência, e às partes na figura da capacidade. A capacidade é um pressuposto processual subjetivo relativo às partes. Ou seja, eu tenho que, na condição de autor, demonstrar que tanto eu, autor, quanto o réu preenchem a esse requisito processual. O que seria especificamente a capacidade? Na verdade, essa capacidade ela é um tripé. Ela só vai, esse pressuposto ele só vai ser entendido como preenchido se a parte demonstrar, na verdade, a presença de três capacidades. A chamada capacidade de ser parte, a capacidade processual e a capacidade postulatória. E aqui nós temos então que fazer uma associação com o direito civil. Quem é que pode ser parte num processo? A gente às vezes vê em matérias de jornal que uma pessoa rica morreu e deixou de herança para o seu gato, para o seu cachorro, todo o seu patrimônio. Mas no Brasil a gente nunca viu isso acontecer. Nesses países em que é possível que você coloque no testamento como herdeiro de todo o seu patrimônio um animal, um gato ou um cachorro, se houver qualquer violação de direito, esse cachorro ou esse gato devidamente representado vai poder postular em juízo, na condição de parte, a reparação do seu prejuízo. Mas no Brasil, por que isso não acontece? Quem é que pode ser parte? Então, a gente vai no direito civil e vai buscar lá o primeiro artigo do Código Civil, que diz o seguinte: no Brasil, toda pessoa é capaz de contrair direitos e obrigações na ordem civil. Ou seja, percebe-se que foi uma opção do legislador que somente as pessoas pudessem ter capacidade civil. O que seria a capacidade civil? A capacidade de contrair direitos e obrigações. Então, basta que seja pessoa para que você possa contrair direitos e obrigações. Se só pessoa tem capacidade civil, no nosso caso, os animais eles são tratados pelo direito civil não como seres, eles são tratados como bens. E aí nós temos aquela classificação dos bens semoventes. Um bem semovente não tem personalidade, que na verdade é o que define o que é uma pessoa. Então a lei diz, somente as pessoas podem contrair direitos e obrigações. Mas quem são pessoas? Aqueles que têm personalidade. E quem é que tem personalidade? Como é que eu adquiro essa personalidade? O direito brasileiro prevê duas situações. A personalidade natural, né, que algumas pessoas falam que é a personalidade da pessoa física, e aquela personalidade jurídica, que é permitida por lei, como uma ficção, para aquelas pessoas que não são naturais, enfim, empresas, sociedades, para que elas possam contrair direitos e obrigações. Independentemente da natureza, se natural ou jurídica, tendo capacidade civil, eu posso figurar no processo na condição de parte. Lógico, porque se eu tenho um direito e esse meu direito é violado, somente eu tenho legitimidade para postular em juízo a reparação desse prejuízo. Então, para que exista capacidade de ser parte, ou para que eu demonstre que eu tenho capacidade de ser parte, autor ou réu,
eu tenho que demonstrar que eu tenho capacidade civil. Isso é também chamado de capacidade de direito. Já a capacidade processual, ela é diferente, né? Um recém-nascido, por exemplo, vamos supor que um recém-nascido, os pais saiam em viagem e os pais morram num acidente, e então esse recém-nascido está ali com 30 dias de vida, ele vai ser o único herdeiro desses pais e vai receber todo o patrimônio desses pais. Ele com 30 dias pode ser titular, pode ser o proprietário de todo aquele patrimônio. E dentro desse patrimônio haviam alguns imóveis que estavam alugados. Então vamos imaginar que alguns locatários, né, sabendo que o locador havia falecido, pararam de pagar o aluguel. Como é que esse proprietário agora locador, que é esse garoto de 30 dias de vida, vai poder cobrar os valores atrasados se não for permitido que ele figure na condição de parte no processo? Então, por ser pessoa, ele pode ser o autor da ação, já que ele é titular daquele direito que ele vai reivindicar em juízo. Agora, será que no processo esse garoto de 30 dias vai poder atuar livremente? Vai participar de uma audiência? Vai poder discutir a proposta de um acordo? É claro que não, porque no processo, muito embora ele tenha a capacidade de ser parte, esse recém-nascido não tem aquela chamada capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo, praticando os atos processuais. Nesse caso, o artigo 7º do CPC vai dizer que vai ter capacidade processual aquele que no mundo civil ele tem a capacidade plena, ou seja, que está em pleno gozo dos seus direitos. E lá no direito civil, a gente tem a relação daqueles sujeitos que estão no pleno gozo dos seus direitos. E nós sabemos que quando, por exemplo, um menor de 16 anos está envolvido numa relação contratual, ele precisa estar representado. Se ele for entre 16 e 18 anos, ele precisa estar assistido. Da mesma forma que acontece no plano do direito civil, acontece então no plano processual. E aí, se eu tenho como parte alguém com menos de 16 anos, por exemplo, essa pessoa vai ter que estar representada em juízo. Se ela tem entre 16 e 18 anos, vai ter que estar assistida. De agora em diante, vamos falar apenas em representação de maneira lato sensu, uma representação legal, mas com essas pequenas diferenças aí, e não só para quem é menor de idade, mas aquelas pessoas que estão interditadas judicialmente, aqueles indígenas que ainda não estão completamente inseridos no processo de socialização, enfim, todas aquelas situações previstas no Código. Uma vez demonstrada a presença da capacidade de ser parte, da capacidade processual, fica faltando apenas a figura da capacidade postulatória. Essa é muito simples, né? Por uma opção também do legislador, nesse caso até do constituinte originário, vai deter a capacidade postulatória o advogado. Salvo raríssimas exceções, para que se postule em juízo, é necessário estar representado por um advogado. Algumas exceções estão previstas no Código de Processo Civil, ali entre os artigos 36, 37, vai ser basicamente naquelas comarcas em que não existe nenhum advogado, ou os poucos advogados existentes estão impedidos de atuar, às vezes porque o único advogado já está atuando para outra parte, ou se recusa a atuar na representação. Também nós temos situações, como por exemplo, nos juizados especiais nas causas até 20 salários mínimos, na Justiça do Trabalho, para o trabalhador no primeiro grau de jurisdição. E, aliás, vale até lembrar que todas essas exceções, elas abrangem apenas o primeiro grau de jurisdição e que, pelo projeto do novo Código, essas exceções originais do Código 73, elas são extintas, ficando apenas aí aquelas das leis específicas, como juizados especiais e Justiça do Trabalho. Então, demonstradas as condições da ação, os elementos da ação e os pressupostos processuais subjetivos relativos às partes, o autor, então, desenvolve aí a sua petição inicial, já narrou os fatos, já sustentou a fundamentação jurídica do seu pedido e formulou, então, o seu pedido. E esse pedido, ele vai aí trabalhar com algumas classificações e algumas possibilidades, né? O autor não precisa, por exemplo, propor uma ação para cada tipo de pedido que ele queira formular. É possível a acumulação de pedidos, o artigo 292 do CPC permite que, desde que o juiz seja competente, o procedimento seja adequado para todos os pedidos e que, se esses pedidos não forem incompatíveis, é possível a acumulação de pedidos. É possível também formular pedidos alternativos, pedidos sucessivos, quer dizer, se o juiz não puder me conceder o primeiro, então que analise um segundo. Então, são algumas classificações relativas ao pedido.
Depois do pedido, o autor tem que atribuir também um valor à causa, está previsto ali tanto no 282, inciso 5, como no artigo 258 do CPC, que diz que a toda a causa será atribuído um valor, independentemente dessa causa ter ou não conteúdo econômico imediato. Naquelas causas que não têm conteúdo econômico imediato, a gente pode simplesmente arbitrar um valor qualquer, porque é apenas para o preenchimento de alguns requisitos específicos, mas que não vai afetar, por exemplo, no cálculo das custas processuais. Já o artigo 259 traz algumas hipóteses em que a causa tendo conteúdo econômico, o autor vai ter que observar aquele rol que está previsto no artigo 259. Basicamente, a gente tem que pensar aqui a respeito do valor da causa, que ela atende a algumas finalidades. Quer dizer, muita gente acha que o valor da causa só serve para o cálculo das custas processuais, mas o valor da causa serve para a fixação do procedimento. Nós vimos ali na nossa primeira aula que o artigo 275 prevê um critério de utilização do valor da causa para a fixação do rito sumário. Então, fixação do procedimento, muitas vezes a fixação da competência do juízo, o cálculo das custas, o cálculo da sucumbência, dos honorários de sucumbência, o cálculo das penalidades processuais, porque muitas vezes uma multa, por exemplo, por litigância de má-fé, é calculada, segundo o artigo 18 do CPC, em valor até 1% sobre o valor da causa. Além disso, o autor tem que pedir a citação do réu, é um requisito previsto lá no 282, e, por fim, ele vai também especificar as provas que ele deseja produzir. Tanto a questão da especificação das provas, como a questão relacionada com o terceiro artigo que eu coloquei naqueles nossos requisitos, que é o artigo 295, vão ser objeto de estudo na aula específica sobre a atuação do juiz no processo. Por quê? Porque as provas, na verdade, são dirigidas ao juiz no processo. E a questão também do indeferimento tem a ver com a atividade específica do juiz e por isso nós não vamos nos alongar nesses tópicos agora. Apenas uma última consideração com relação ao rito, já que nós estamos desenvolvendo tanto o rito ordinário quanto o rito sumário, existem duas observações aqui. Se nós estivermos trabalhando com o rito sumário, nós devemos acrescentar o artigo 276 naquela nossa fórmula. Então, no caso, a petição inicial vai ser igual a 282 mais 283 mais 276, menos os vícios do 295. O que isso significa? O 276 é o artigo que dispõe que quando a ação corre no rito sumário, o autor é obrigado, desde a inicial, a especificar o tipo de prova que ele deseja. Se, por exemplo, ele quer prova testemunhal, ele já vai juntar o rol de testemunhas que deverão ser ouvidas. Se ele também formular um pedido de prova pericial, ele já vai ter que indicar os quesitos que ele quer que o perito responda e também, se ele desejar indicar um assistente técnico, é nesse momento que ele vai ter que fazer. Nada disso é necessário no rito ordinário, porque, como nós vamos ver nas próximas aulas, essa indicação e especificação de provas pode ser feita no momento posterior. Bom, feitas essas considerações, vou passar aqui a palavra para os nossos convidados, para, se eventualmente tiver alguma pergunta. Professor, depois de proposta a ação, quais as variações que a relação processual pode sofrer? Bom, a pergunta do Lorival é pertinente. É claro que o nosso espaço aqui ele é um pouco reduzido em termos de tempo, mas a relação processual ela pode sofrer várias modificações. Nós trabalharíamos aí basicamente com duas figuras, a figura do litisconsórcio e a figura das intervenções de terceiro. Então, um litisconsórcio por quê? Porque muitas vezes o autor ele pode indicar como réu uma pessoa, mas o juiz, na hora de reanalisar a petição inicial, ele verifica, bom, aqui é um caso de concurso público, eu entendo que pela natureza, se eu modificar o resultado do concurso, eu vou afetar esses outros dois candidatos, então eu entendo que é necessária a participação desses outros dois candidatos no processo. E aí ele vai determinar o autor que promova a citação daqueles outros litisconsortes. Então aqui a gente vai ter o quê? Uma figura chamada litisconsórcio ulterior necessário pela natureza da relação jurídica. E outras situações também que podem acontecer é do processo, a petição inicial já recebida pelo juiz, o réu já citado, e no curso do processo outras intervenções de terceiros serem manejadas, a exemplo da assistência, da oposição,
da denunciação da lide, da nomeação à autoria e do chamamento ao processo. Nas ações envolvendo bens dos filhos menores, qual o papel processual dos pais? Bom, a pergunta da Poliana volta, então, na figura, a gente pode trabalhar tanto da condição da ação legitimidade, quanto na questão do pressuposto processual ali da capacidade. Mas, basicamente, quando a gente pensa num menor na condição de parte, isso às vezes até é um erro que é muito cometido pelos acadêmicos quando chegam ali na fase do estágio obrigatório, às vezes tem que fazer uma petição numa ação de alimentos e indica lá, por exemplo, o menor João da Silva, 8 anos de idade, é representado pela sua mãe, Maria da Silva, e esses alunos às vezes tendem a interpretar como a mãe sendo a autora da ação, o que não é o caso. Ele é o titular. Se ele é o titular do direito, ele é legítimo para a causa. Mas ele é legítimo para a causa, pode ser parte, mas ele não detém capacidade processual. Então, ele precisa integrar essa capacidade processual. Então, na verdade, o pai ou a mãe, aquele que estiver na condição de representante, ele não é parte, ele é representante legal daquela pessoa, está ali, daquele autor, está ali apenas integrando a capacidade processual que o menor não detém, mas a partir do momento que é integrada essa capacidade processual, eles podem, em conjunto, praticar os atos processuais. Então, resumindo, ele é um representante do menor, jamais um autor ou réu. Bom, então, chegando ao final aqui do nosso segundo encontro, repassando, basicamente hoje nós desenvolvemos aqui um pouco um estudo a respeito da atuação do autor no processo. Nós vimos que o autor, em juízo, ele exerce o direito de ação, que para exercer esse direito de ação, ele necessita demonstrar a presença das condições da ação. Essas condições da ação, que são 3, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Além delas, é necessário que o autor demonstre a presença de um pressuposto processual específico, que é a figura da capacidade, que também são 3 capacidades, na verdade, que devem ser demonstradas, a capacidade de ser parte, processual e postulatória. Vimos também que o autor, para exercer o direito de ação, necessita de um instrumento. Esse instrumento, que a gente denomina petição inicial, nós vimos que guarda alguns requisitos específicos. Se nós estivermos trabalhando com o rito ordinário, a petição inicial, então, vai trabalhar com o somatório dos requisitos do artigo 282 com o artigo 283, menos os vícios que estão previstos no artigo 295. No caso do rito sumário, eu vou ter como requisitos da petição inicial o artigo 282, o artigo 283, o artigo 276 e também sem que essa petição inicial incida nos vícios do artigo 295. Bom, chegamos ao fim de mais um programa Saber Direito, o nosso curso dessa semana, Processo Civil de Conhecimento, que está sendo desenvolvido em 5 encontros. Hoje foi o nosso segundo encontro. E para o próximo encontro nós vamos trabalhar então a atuação do réu no processo. Agradeço a participação de todos, sempre lembrando que a participação do espectador é muito bem-vinda e que pode ser feita diretamente com o envio de dúvidas e sugestões para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Também aproveito para convidar os espectadores a assistir aos outros programas da família Saber Direito, que seria o Saber Direito Responde, o Saber Direito Debate. Todos eles podem ser acessados no YouTube, nos endereços www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Vale lembrar que essa aula de hoje também pode ser assistida, juntamente com as outras do curso, no endereço www.youtube.com/saberdireitoaula. Muito obrigado e até o próximo encontro.